Olá, muito bom dia para você que acompanha os trabalhos do Legislativo Capixaba. A TV Assembleia transmite ao vivo, a partir de agora, a reunião da Comissão de Saúde. O colegiado é presidido pelo deputado Bruno Rezende. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Eu cumprimento meu colega, deputado Wellington Calegari. Cumprimento a todos os presentes. Invocando a proteção de Deus, havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e Saneamento. Atas da 5ª reunião ordinária e 5ª e 6ª reuniões extraordinárias. Dispenso a leitura das atas, considero aprovadas e solicito à Secretaria da Comissão que encaminhe cópia para os deputados membros. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-los nas próximas reuniões. Leitura do expediente. Solicito à supervisora Leila Paiva Ribeiro de Assis que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 54, 2023, do excelentíssimo senhor deputado Hudson Leal, justificando sua ausência na 5ª reunião ordinária desta comissão, realizada em 18 de 4 de 2023. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 155, 2023, do excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, Valmir Santiago, solicitando a audiência pública da saúde no município de Guaçuí, que tem por finalidade oferecer aos interessados a oportunidade de encaminhar suas solicitações, pleitos, opiniões e sugestões, em especial à população diretamente afetada pelo objeto do debate. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 10, 2023, do excelentíssimo senhor deputado Calegari, justificando sua ausência nas reuniões ordinárias desta comissão, realizadas em 4 de 4 de 2023 e 18 de 4 de 2023. Ciente, a Secretaria da Comissão. E-mail do excelentíssimo senhor vereador Antônio Bonifácio, da Câmara Municipal de Brejetuba, que tem por objetivo apresentar um projeto elaborado pelo biomédico e servidor efetivo da CESA, senhor Amadeu Majeste de Miranda, para a implantação de uma oficina ortopédica na área do Hospital Imaba, a fim de atender as crianças que necessitam de confecção de órteses, próteses, ajustes com cadeiras de rodas, muletas, etc., como sugestão de indicação ao governo do Estado. Ciente, a Secretaria da Comissão. E-mail do excelentíssimo senhor vereador Antônio Bonifácio, da Câmara Municipal de Brejetuba, solicitando o apoio desta comissão no sentido de buscar informações junto à CESA-SEGER sobre a real situação dos servidores aprovados no concurso público do edital do 5/2013, que atualmente desempenham desvio de função em virtude de desmonte do serviço público para terceirização dos hospitais públicos estaduais. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 019/2023, do presidente da OCB, Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, Dr. Pedro Scarpe Melhorim, de maneira conjunta com a Federação Unimed do Espírito Santo e com as cooperativas que fazem parte da mesma, solicitando a inclusão de uma palestra com o tema de parcerias público-privada, PPPs em saúde, na reunião ordinária desta comissão, no dia 30 de maio de 2023. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 438, 2023, do excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, em resposta ao ofício 017, 2023, da Comissão de Saúde, autorizando a presença dos superintendentes regionais de saúde na reunião ordinária desta comissão, para que cada superintendente possa comparecer individualmente. Ciente, a Secretaria da Comissão. Ofício número 2, da excelentíssima senhora Roserene Paulino da Silva, vereadora do município de Afonso Cláudio, sugerindo requerimentos de congratulações para a equipe de cuidados paliativos do Hospital Dório Silva. Ciente, a Secretaria da Comissão. Proposições recebidas não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados. Projeto de lei número 466/2019, de autoria do deputado Gandini, que classifica a visão monocular como deficiência visual e dá outras providências. Proposições sobrestadas não houve no período. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Quero cumprimentar Marina de Nicole dos Santos, assessora de imprensa do CRO. Obrigado pela presença, Marina. Quero cumprimentar meu amigo, vereador de Atílio Viváqua, Renan Correia. É um prazer tê-lo nessa comissão, Renan. Nós vamos passar pela ordem do dia, porque nós teríamos alguns pontos a deliberar, mas ainda não temos quórum na mesa. Então, eu vou passar direto para o nosso convidado.
A Comissão de Saúde recebe a visita do Dr. Valério Venturini Rezende Rodrigues, cirurgião bucomaxilofacial do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, para discorrer sobre o tema cirurgia bucomaxilofacial e odontologia hospitalar por solicitação desta presidência. Dr. Valério, com a palavra, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, senhores deputados. Bom dia, telespectadores. Todas as pessoas que estão aqui presentes. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. E gostaria de dizer que é uma honra participar dessa reunião, que julgo tão importante para o desenvolvimento da saúde do Estado do Espírito Santo, e estar falando aqui hoje para vocês um pouco de um tema de extrema relevância, principalmente em ambiente hospitalar, né? Bom, começar um pouco me apresentando para vocês. Eu sou o Dr. Valério Rezende, resido na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e hoje faço parte do corpo clínico do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, do Hospital Unimed e do Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim, onde atuo como cirurgião bucomaxilo e na área de odontologia hospitalar para o desenvolvimento de algumas ações que vamos exemplificar hoje aqui, trazendo a público ações, trazendo a público áreas de atuação e o quão importante é a permanência de um cirurgião dentista dentro de uma unidade hospitalar. O tema da nossa aula hoje é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e odontologia hospitalar. Bom, gente, iniciando nossos trabalhos, vamos falando um pouco da cirurgia bucomaxilofacial. A cirurgia bucomaxilofacial ela tem por missão diagnosticar e tratar alterações congênitas e adquiridas do sistema estomatognático, ou seja, de cavidade oral, maxilares e face. E a gente passa por algumas vertentes dentro da área de atuação do cirurgião bucomaxilo, onde fraturas, infecções, a dor orofacial e as deformidades dentofacial são questões rotineiras do dia a dia de um cirurgião bucomaxilo dentro de uma unidade hospitalar e também dentro da sua especialidade ambulatorial. Seguindo, falando um pouco de atendimento hospitalar do cirurgião bucomaxilo, nós estamos inseridos em todas as partes de um hospital, atendendo desde pronto-socorro, atendendo parecer para interconsultas, onde a gente atua numa medicina integrada com todos os profissionais que estão em âmbito hospitalar e também dentro do centro cirúrgico. Alguns hospitais, como por exemplo o Hospital Evangélico Cachoeiro, nós temos ambulatórios internos dentro das instituições. Isso é muito interessante porque a gente consegue fazer um preparo geral do nosso paciente com uma margem muito boa para o sucesso que a gente almeja alcançar. Seguindo, vou mostrar um pouco para vocês algumas imagens, algumas situações referentes ao trauma de face. Como vocês podem ver, o trauma de face ele se apresenta em diversas formas, traumas de pequena e grande magnitude, sendo traumas desde tecidos moles, de cavidade oral e face, a traumas das estruturas ósseas, as fraturas da face, como exemplificado em algumas dessas imagens. Seguindo, uma das áreas muito importantes de atuação é a dor orofacial. A dor é algo que deve ter uma relevância muito importante no dia a dia, porque a dor ela acaba sendo um pouco subjetiva. A dor que eu sinto não é igual à dor que você sente. Então, a gente precisa ter um diagnóstico completo em relação à dor. E quando a gente fala da face, a dor é muito importante por conta de situações como, por exemplo, a mastigação. Sabe-se que um resultado excepcional, onde a gente tira o paciente, desinternaliza o paciente o mais rápido possível, é aquele paciente que começa a se alimentar com precocidade, por exemplo, após um procedimento de cirurgia de cabeça e pescoço, por exemplo, doutor Bruno. Então, quando a gente trata a dor orofacial de uma forma geral, levando importância
da disfunção da ATM, que é a articulação temporal mandibular, que movimenta a nossa mandíbula, a gente consegue um resultado de sucesso com os nossos pacientes, principalmente em processos de desinternalização. Essa parte é uma parte que eu julgo extremamente importante. As infecções da face, elas podem sim levar o paciente a óbito, e de uma forma rápida. Se nós pararmos para pensar que uma infecção dentária, de um elemento dentário, de um molar inferior, por exemplo, pode obstruir a via aérea desse paciente, de forma com que a gente precise criar uma via aérea permanente, uma traqueostomia, uma intubação precoce, nós precisamos ficar bastante atentos. Aquele paciente que não está respirando, além do quadro de sepse que ele pode desenvolver, a dificuldade do tratamento se torna quase que uma urgência. E, em muitos casos, uma urgência. Então, a gente tem abscessos odontogênicos, parotidites e as osteonecrose dos maxilares. As osteonecrose maxilares, só para a gente entender rapidamente, ela está muito envolvida a processos oncológicos, tratamentos oncológicos. Então, são situações de difícil tratamento, mas são situações que, na sua prevenção, a gente consegue bons resultados. Bom, quando a gente fala de interconsulta dentro do hospital, é aquilo que eu falei no começo. O odontólogo inserido na equipe, o odontólogo com as suas funções, trabalhando numa equipe multidisciplinar, nós trazemos uma série de benefícios muito importantes ao nosso paciente e também à nossa instituição. As avaliações pré, por exemplo, como tratamento oncológico, cirurgia cardíaca, cirurgia bariátrica e transplantes, têm relação direta com o sucesso do tratamento. Hoje, por exemplo, em Cachoeiro do Itapemirim, todos os pacientes que vão fazer radioterapia de cabeça e pescoço e algumas outras quimioterapias, por exemplo, como pulmão, eles passam com a equipe de odontologia. Então, a gente prepara esse paciente a fim de deixar esse paciente estável, sem focos de infecção, orientado do ponto de vista odontológico, como suporte, por exemplo, ao tratamento oncológico, assim como a cirurgia cardíaca, que não entra nenhum paciente para a cirurgia cardíaca com foco de infecção em cavidade oral. Seguindo nessa linha, a gente gostaria de mostrar para vocês algo de extrema importância e que aflige bastante o nosso estado. Vou mostrar dados para vocês sobre o câncer de boca. Como as imagens nós podemos ver, ele se apresenta de várias formas, em região de língua, mucosa jugal, região de pescoço da pele, né? Então, rebordos alveolares. Então, a gente tem uma preocupação de diversas formas com o câncer de boca, o câncer de cavidade oral se apresenta e nós precisamos ficar atentos para ter um diagnóstico o mais precoce possível. Vejam bem, o câncer de cavidade oral, no mundo, é o 8º tumor em evidência. Quando a gente vem para o Brasil, ele se apresenta principalmente nos homens o 5º tumor de relevância. E isso tem uma justificativa. A justificativa se faz presente em hábitos e vícios. O álcool e o tabaco se apresentam com quase 90% da incidência do câncer de cavidade oral. E é sabido que o homem hoje, ele faz mais ingesta de produtos etílicos, faz mais ingesta do fumo, né? Agora, um dado super importante que eu queria mostrar para vocês é esse dado do Espírito Santo aqui, ó. 12 em cada 100 mil habitantes no Espírito Santo, no caso dos homens, apresentarão câncer em um ano. E no caso das mulheres, a gente tem uma incidência de 2,07. Eu acho um número extremamente alto. É um câncer difícil de tratar. Como é dito várias vezes, o câncer ele não é uma doença só do paciente, ele se torna uma doença da família, dos amigos, da sociedade. O paciente que tem um tumor de cavidade oral, ele tem uma série de situações onde ele não consegue se socializar. A gente tem
odor fétido em algumas ocasiões, onde isso dificulta muito o paciente de se socializar. E toda vez que a gente tem mais dificuldade de socialização, mais dificuldade de acesso ao carinho, pode ter certeza, gente, fica mais difícil de tratar o câncer. E isso o paciente fica um pouco mais deprimido, e essa depressão pode causar até uma imunossupressão. Seguindo. Esse é um trabalho do Hospital Evangélico, dos pacientes tratados de 2010 a 2018. Por que eu trouxe esse trabalho? Esse trabalho é bem interessante porque ele mostra uma relação do tamanho do tumor com a sobrevida dos pacientes que foram tratados. Veja bem, doutor Bruno, 60% dos pacientes que tinham um tumor pequeno, e muitas das vezes até ressecável, estão com a sua vida mantida, estamos com uma sobrevida de 60%. Agora, veja como isso cai bastante quando nós temos pacientes com diagnóstico tardio, tumores avançados. Mesmo após o tratamento, a taxa de sobrevida cai para 21%. Então, seguindo, o que eu queria mostrar para vocês também é que nós estamos passando pelo mês do Maio Vermelho. O Maio Vermelho se caracteriza como um mês de conscientização e de combate aos tumores de cavidade oral. E como eu mostrei aqui agora, nós vimos que tumores pequenos, ou seja, os tumores aqueles que são diagnosticados precocemente e rapidamente inseridos em tratamento, têm uma taxa de cura altíssima. Então, gente, eu gostaria de mostrar para vocês algumas coisas muito importantes da odontologia hospitalar em relação ao acompanhamento, ao tratamento do paciente de câncer. Nós atuamos desde a área de diagnóstico desse paciente, onde a gente faz a própria biópsia, né? Onde a gente faz o exame, onde a gente diagnostica aquilo e faz os exames necessários. Desde o tratamento pré, como eu disse, nós preparamos esse paciente que vai receber uma radioterapia, uma quimioterapia, uma cirurgia de cabeça e pescoço. A gente prepara esse paciente para que ele possa passar o tratamento sem uma pausa, sem interrupções, com o mínimo de intercorrências possíveis. E aí também entramos no transtratamento. Durante o tratamento, para vocês terem uma ideia, os pacientes oncológicos lá do Hospital Evangélico Cachoeiro de Itapemirim passam com a nossa equipe de segunda a sexta-feira no trabalho de laser terapia. A laser terapia, uma das funções dela é a regeneração precoce do tecido, remove dor, processos inflamatórios. Claro que isso é um tema um pouco maior para a gente decorrer, mas só para exemplificar durante o tratamento ou acompanhamento. E não só também para fazer a laser terapia, mas como cuidados de higiene oral. Quando a gente fala de higiene oral, parece que a gente está falando para uma criança de jardim de infância, mas muitos adultos não sabem como fazer uma higiene oral. Quando a gente fala de pacientes que têm câncer de cavidade oral, a maioria desses pacientes são etilistas e tabagistas pesados. Uma das principais situações que ocorre com o paciente alcoólatra é deixar de lado a vaidade. E quando ele deixa de lado a vaidade, ele deixa de fazer cuidados simples, como, por exemplo, a higiene oral. E a nossa boca é muito contaminada. Por isso a gente necessita de um processo de higiene oral rigoroso nesses pacientes durante todo o acompanhamento. Porque esse paciente está imunossuprimido e ele pode fazer, sim, infecções secundárias. Então, essa parte de higiene oral é uma parte onde a gente atua bastante, onde a gente fala com o paciente, a gente senta com o paciente, a gente escova o dente junto com o paciente. Isso é muito importante para a sobrevida do nosso paciente. E no pós-tratamento, a gente atua desde as sequelas, que vão ser do tratamento do câncer, até mesmo em partes reparadoras, cirurgias reparadoras, como a gente atua também com a cirurgia de cabeça e pescoço. Vejam bem, essa é uma mucosite oral, transtratamento oncológico, paciente fazendo radioterapia e quimioterapia em região de cavidade oral. Olha o tamanho dessa úlcera em região de língua, mucosa jugal, rebordo alveolar, soalho de boca. Todos nós aqui já tivemos uma afta, e aquela afta dói horrores, atrapalha a gente se alimentar. Imagina um paciente com a boca com uma afta inteira dentro da sua boca. Uma mucosite de alto grau, uma mucosite de grau 3, uma mucosite de grau 4.
Como é que vai ficar a ingesta de alimentos desse paciente? Como é que vai ficar, como eu estava falando, a higiene oral desse paciente? Como que esse paciente vai ter um tratamento mais tranquilo? Como que ele vai aguentar fazer o tratamento sem fazer nenhuma interrupção, nenhuma pausa nesse tratamento? Então, a gente trabalha muito em cima desse quadro de mucosite oral, porque é uma das intercorrências mais comuns e mais dolorosas e mais complicadas e dose limitante para tratamento oncológico. Então, a gente precisa, sim, inserir muito o tratamento em cima dessa patologia. E aqui, falando um pouquinho do laser, olha que interessante. Um paciente com lesões aftosa ali na região de língua, de dorso de língua, e após uma sessão de laser, 48 horas depois, esse paciente voltou, olha o resultado. Vejam bem, eu mantenho o sistema funcionando. Eu mantenho esse sistema equilibrado. Eu consigo fazer com que o meu paciente se alimente. Mesmo com toda a falta de apetite que ele vai ter, ele não está sentindo dor, queimação em cavidade oral, a ponto dele se recusar a comer, a ponto dele não conseguir comer. Como eu já disse lá atrás, a alimentação é extremamente necessária para a recuperação do paciente, é o combustível. Se nós deixarmos isso de lado, se nós deixarmos esse tipo de situações de lado, nós perdemos esse paciente. Nós paramos o tratamento, a sobrevida desse paciente diminui. Então, vejam como medidas simples e efetivas fazem diferença na sobrevida, no trabalho do paciente que está em acompanhamento com a odontologia hospitalar. Uma das infecções oportunistas também são as infecções fúngicas. Vejam bem vocês, olha, um paciente com uma candidíase, onde toda a cavidade oral praticamente a gente tem ela tomada por uma infecção fúngica, e fazendo o acompanhamento, fazendo com que esse paciente faça o uso correto das suas medicações, fazendo com que esse paciente faça a correta higiene oral, ele orientado sobre o que ele tem, olha como a gente consegue resolver isso em uma semana. Em uma semana, o paciente sai de um quadro extremamente doloroso, extremamente perigoso para infecções, por exemplo, como infecções pulmonares, e a gente chega num paciente de equilíbrio de cavidade oral, onde ele vai conseguir fazer as suas funções com um pouco mais de segurança. Outra situação onde a gente atua bastante também, com a laser terapia, cuidados, orientação com os nossos pacientes, é na parte de radiodermite, que também aparece, nesse momento, como dose limitante. Um paciente que vai desenvolver uma radiodermite grau 3, né, doutor Bruno, vai ter que parar a radioterapia. Se a gente perde uma semana de radioterapia, com certeza a sobrevida desse paciente vai estar alterada. Vejam bem vocês o que eu estou falando aqui. A odontologia, inserida dentro de um ambiente hospitalar, se faz tão importante no tratamento de câncer. Eu não estou falando de qualquer tratamento, porque para mim todos têm a sua importância, principalmente quando o paciente é um paciente do câncer, é um paciente cardíaco, ele dá a sua importância na sua vida. Então todos têm a sua importância, mas o câncer é algo que a gente precisa debater bastante, porque é difícil de tratar, a gente sabe que a gente tem muita mortalidade ainda. Então, vejam bem como a odontologia hospitalar bem inserida, a gente consegue fazer esse controle. Eu acho que nos últimos 5 anos, né, Bruno, a gente deve contar na palma da mão, de uma das mãos, quantas vezes a gente parou um tratamento por conta de radiodermite. E a gente, quando não tinha, né, doutor, era algo extremamente recorrente e atrapalhava bastante na sobrevida do paciente. Saindo um pouco do câncer, entrando de novo em outras áreas de atuação da odontologia hospitalar, muitos já ouviram sobre a odontologia dentro das UTIs, correto? E o que será que um odontólogo tem como função dentro de uma UTI? Primeiro de tudo, o meio, focos de infecção. Nós estamos atrás do foco de infecção. E esse foco de infecção pode ser desde uma doença periodontal extensa, a uma doença periodontal simples, a uma cárie pequena, a uma cárie grande, a um abscesso odontogênico, até mesmo processos como higiene oral.
eu bato muito em cima da higiene oral. Porque a higiene oral é um cuidado que é muito comum. O paciente internar para fazer uma cirurgia de um dia, ficar um dia internado, ele fica tão ansioso que a primeira coisa que ele vai fazer é não escovar o dente. Isso é comum. A gente, na correria nossa diária, a gente às vezes esquece de escovar o dente. Imagina um paciente que está dentro de um ambiente hospitalar. Ele não pode esquecer. Isso pode se tornar um foco de infecção. E esse foco de infecção pode trazer problemas secundários como pneumonia broncoaspirativa e endocardite bacteriana para levar esse paciente até ao óbito. Então, nesse processo, a gente tem que evitar bastante a bacteremia, evitando, assim, processos como a pneumonia. E a pneumonia pode levar um paciente, por exemplo, à sepse. Com isso, a gente fazendo a eliminação desses focos, a gente consegue também dar uma sobrevida para a instituição. Nós evitamos intercorrências evitáveis. O que são intercorrências evitáveis? São aqueles processos que a gente intervir nele, a gente vai ter uma diminuição do centro de custos. Então, como eu uso menos antibiótico, eu gasto menos. Eu consigo fazer mais rotatividade de leito. Isso é importante, eu consigo desinternalizar o meu paciente mais rápido. Então, uma outra situação também muito importante, que aí também entra a laser terapia, que eu já disse para vocês aqui mais cedo, são lesões em cavidade oral. Durante o Covid, foi um dos momentos que eu mais atuei na odontologia hospitalar dentro da UTI. Eu estava lá quase todos os dias. Principalmente no começo, onde a intubação precoce era muito frequente. Vamos entubar, vamos entubar, vamos entubar. Só que o tubo, às vezes, ficava mal posicionado em região de lábio, superior e inferior. Ficava mal posicionado sobre as estruturas dentárias, sobre o posicionamento da língua. E nós evoluímos com lesões orais gravíssimas. E fazer a remoção desse tubo, extubar esse paciente o mais rápido possível, se tornava mais difícil. Porque esse paciente apresentava sangramento em cavidade oral, apresentava uma higiene oral muito ruim. Então, quando a gente entrou dentro da UTI, isso foi um trabalho muito interessante feito lá na nossa região sul, a gente conseguia desinternalizar o paciente mais rápido, evitando, por exemplo, uma pneumonia secundária. Ah, mas conseguiu fazer isso com todos, doutor? Não, lógico, isso são dados estatísticos, nós temos esses dados, não me acredito que seja uma aula específica só para isso, mas, com certeza, a melhora daquele paciente tinha relação direta com a melhora dessas lesões orais, com higiene oral e tudo mais aquilo que já foi dito hoje. Então, o resultado final é aquilo ali, ó, diminuir tempo de internação, evitar intercorrências evitáveis, girar leito, dar mais acessibilidade, gerir esse leito, principalmente quando a gente fala de SUS, a gente tem que gerir esse leito mais rápido para a gente dar acesso às pessoas, para que as pessoas que realmente precisam ali daquele leito com urgência tenham aquele leito e aquele leito não fique preso por uma intercorrência que a gente poderia ter evitado. Então, outra parte super importante que eu venho trazer aqui é que muitos dos hospitais hoje aqui do nosso estado não se faz presente a odontologia hospitalar. Não se faz. E vejam vocês, em pouco tempo, mostrando de um leque amplo, a quantidade de procedimentos, a quantidade de intercorrências evitáveis que apareceu em uma pequena apresentação. Imagine o resultado interno dentro das instituições. E eu garanto a vocês, é muito interessante. É muito interessante do ponto de vista, principalmente, da qualidade de vida do nosso paciente, mas também no ponto de vista de centro de custos. Investir em odontologia hospitalar é investir em diminuição de custos. Seguindo. Bom, atuando também fora da UTI, nós temos o papel de diagnosticar e tratar condições de cavidade oral, a fim de evitar procedimentos como infecções sistêmicas, como já foi falado mais cedo, pneumonia, endocardite, pacientes transplantados, a gente diminui a rejeição desse transplante, porque um processo infeccioso em cima de um paciente que está imunossuprimido, mas era só uma cárie. Essa só uma cárie virou um abscesso odontogênico, virou uma angina de Lourdes e pode ter trazido até o óbito desse paciente. É muito sério, gente, isso que a gente está falando. Então, a gente
Volta um pouquinho. Então, a gente faz o quê? A adequação do meio bucal. A gente faz o exame inicial, identifica o que esse paciente precisa para promover a adequação do meio bucal. Seguindo, a laser terapia também se faz presente em todas as regiões do hospital. Vocês vão ouvir falar muito desse laser terapia, porque realmente é um instrumento que nós temos que ajuda a reverter situações extremas, né, como a mucosite oral. Fazendo o controle de biofilme, gente, é falar, igual eu falei, parece que a gente está falando para criança, é a higiene oral correta, é a higiene oral de horário, manter aquilo como rotina da instituição. Isso é fazer controle de biofilme oral. Seguindo. Só que aí a gente tem que entrar em uma outra área, que é o tratamento conjunto. A gente está sempre trabalhando com a equipe de enfermagem, com os técnicos de enfermagem, a gente está trabalhando com a equipe médica, a gente está trabalhando com a equipe de fisioterapia, de nutrição. Hoje ninguém faz medicina sozinho. Hoje nós precisamos da melhor capacidade de cada área para trazer o melhor para o nosso paciente. Então, a gente tem a parte de capacitação, onde a gente faz a manutenção daquele entendimento da importância dessa saúde oral, desse controle de biofilme. Em alguns casos, a gente precisa sempre estar entrando com saliva artificial para promover uma melhora da qualidade desse paciente. Trabalhamos bastante com a elaboração de protocolos. Esses protocolos trazem certificação às instituições. Instituições com certificações têm as suas rotinas mais fáceis de serem aplicadas. E, sem dúvida nenhuma, trazer um conforto para o paciente na assistência de saúde. Olha só que legal. Esse é um paciente que tinha uma ferida de tubo, na região uma ferida compressiva na região do lábio. Foi identificado de um dia para o outro, só fazendo uma limpeza, um debridamento e iniciando a laser terapia, a gente já consegue ver uma melhora absurda. Passa-se mais 7 dias e esse paciente está praticamente resolvido o problema. Então, a gente tem como fazer com que esse paciente saia desse quadro crítico muito rápido e tenha a sua desinternalização mais rápido possível. Como cirurgião bucomaxilofacial, a gente está muito presente dentro do centro cirúrgico, né? A gente vai fazer muitas coisas no centro cirúrgico, desde biópsias simples, por exemplo, diagnóstico de lesões tanto malignas quanto benignas do sistema estomatognático, né, da face. Fazemos também exéreses dos tumores, algumas lesões, por exemplo, uma lesão de língua, a gente consegue fazer, identificado precocemente, a gente consegue fazer uma ressecção total dela, então a gente faz também ressecção de tumores, né? Cirurgias da articulação temporomandibular, que é algo muito importante. A ATM é algo que precisa ser muito criterioso, uma avaliação, porque incomoda demais um paciente que tem uma disfunção de ATM, ou que está com uma luxação de mandíbula, quando a boca abre e não fecha, ou quando tem uma luxação de disco, o paciente não consegue abrir a boca. Então, tudo isso, além de causar a dor, que aumenta a ansiedade, o estresse emocional, a gente tem dificuldade de fazer uma das coisas principais da boca, o início da digestão, né? Fazemos cirurgias de expansões e cirurgias ortognáticas e também cirurgias de trauma. O trauma nem sempre ele entra como uma urgência. Dependendo de uma fratura nasal, a gente identifica aquele paciente, consegue tratar ele a nível ambulatorial, encaminhar ele para o ambulatório, para depois a gente preparar ele no melhor time para poder fazer a cirurgia, e ela também se caracteriza como cirurgia eletiva. Vejam bem vocês, isso aqui é algo muito importante da área de atuação da cirurgia bucomaxilo. E não é, quando a gente fala de deformidade dentofacial, a gente não está falando de uma cirurgia estética, mas sim de uma cirurgia funcional. O que chama bastante atenção nesse perfil facial são as discrepâncias entre os terços da face. Você vê que o encurtamento de mandíbula é tão importante a ponto de que essa via aérea posterior vai estar comprometida sim. E aí a gente tem uma paciente de 24 anos de idade com dificuldade absurda de respirar. Fazendo, com 24 anos de idade, um paciente sem sobrepeso, sem nada, apneia do sono. Então, as deformidades dentofacial não podem ser negligenciadas.
a gente também atua bastante em cima disso, como cirurgia bucomaxilo. Como a gente pode ver, nós temos diferentes níveis de deformidade, né? Nós temos o paciente que é o retrognata, né? Que é o paciente com a mandíbula um pouco mais retrognata, e o paciente com um pouco mais prognata, mas também observando uma atresia do terço médio, da região da maxila, onde se insere inclusive o nariz, paciente que faz bastante alergia respiratória. Essa imagem interessante de mostrar de uma deformidade facial é mostrar o espaço da via aérea, como ele está diminuído. O ar não passa. Quando a gente tende a dormir, a mandíbula relaxa, toda a musculatura da faringe que se insere na base da mandíbula fica mais posterior, e aí a gente começa a ter um sinal de ronco. Ah, ele estava tão cansado, roncou a noite inteira. Não, ele ficou mais cansado. Ele se esforçou a noite inteira para respirar. O ronco é algo seríssimo, que precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado. E a maioria deles são decorrências de deformidades faciais importantes. Falando de um ambiente hospitalar, a gente também precisa do ambiente ambulatorial. E aí, depois de tudo isso, de toda essa atuação dentro do hospital, como eu disse já lá atrás, nós temos que ter um ambulatório para dar seguimento aos nossos pacientes. Esses pacientes não podem ser simplesmente tratados ali e depois esquecidos. Não, eles têm que retornar no ambulatório. E no ambulatório a gente tem de tudo, né? A gente tem laser terapia também, a gente tem a demanda espontânea, são os pacientes que aparecem, que são os de primeira consulta, né? Nós temos acompanhamento pré e pós-operatório, planejamento cirúrgico e tratamento clínico em algumas situações. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês hoje, espero que tenha sido até simplificado, é a odontologia hospitalar e a cirurgia bucomaxilo. E não se enganem, pessoal. Apesar de, lá em Cachoeiro, nós temos um serviço que está crescendo, está um crescimento muito importante, nós temos ainda um longo caminho a percorrer pelo Brasil, aqui no Estado e pelo Brasil. E por isso, doutor Bruno, deputado Calegari, agradeço esse espaço na Comissão de Saúde, porque é muito importante a gente alertar os nossos representantes, a nossa sociedade, os nossos órgãos, como o CRO, a importância de se ter um profissional odontólogo dentro de um hospital. Seja ele na área de odontologia hospitalar, seja ele na área de cirurgia bucomaxilofacial. Então, o que eu trago para vocês hoje é para mostrar a importância desse serviço, para mostrar os resultados, como eles são bons, como eles fazem a diferença na sobrevida do nosso paciente e como isso ainda vai crescer bastante no nosso Estado, a depender dos nossos representantes, né? Gente, eu agradeço. Muito obrigado por esse espaço, muito obrigado pelo convite, doutor Bruno. Muito obrigado a todos os presentes, aos telespectadores, pela paciência. Espero que a aula tenha sido bastante exemplificada, para que a gente possa ter algum entendimento, né, sobre essas áreas. E, no mais, eu creio que é isso. Obrigado. Queria cumprimentar a Poliane Alencar, do CRO Vitória, obrigado pela presença. Amadeu Majeste, funcionário público da Secretaria de Saúde, colaborador da Secretaria de Saúde. E Antônio Bonifácio, vereador de Brejetuba, sejam muito bem-vindos à nossa Comissão de Saúde. Bom, queria parabenizar o doutor Valério pela apresentação, mostrou realmente como impacta diretamente na assistência hospitalar, o serviço de odontologia, que muitas vezes é pouco valorizado, inclusive pelos mecanismos de custeio, né? O Valério falou muito bem aqui sobre a questão da laser terapia. Eu, Calegari, quando cheguei em Cachoeiro, vindo do Hospital de Câncer de Barretos, hoje Hospital de Amor,
Em Barretos, nós temos um serviço de odontologia hospitalar completo, né, para assistência ao paciente oncológico. E a laser terapia, o cuidado pré-tratamento, durante o tratamento e pós-tratamento é essencial. O tratamento de quimioterapia e radioterapia, porque esses doentes, eles perdem muito peso, eles machucam, ferem a boca toda, de não conseguir tomar nem água. Nem água. Eles conseguem perder quilos de uma semana para outra. Então é um doente que precisa ser visto não só pela equipe de odontologia hospitalar, mas também pela equipe de nutrição, pela equipe de fono, por várias equipes para que a gente possa ter um tratamento adequado desse doente. E quando cheguei em Cachoeira, a gente não tinha esse serviço. E os doentes não conseguiam terminar o tratamento da maneira adequada. Eu vou dar um dado importante. Para um doente de cabeça e pescoço, que o Valério exemplificou alguns casos, nós temos um prejuízo que gira em torno de 1 a 1,5% de perda de controle por dia de pausa de tratamento. Então, imagina um doente que a gente pare aí uma semana por conta de uma mucosite, nós estamos perdendo aí em torno de 7 a 10% de controle. É muita coisa, é mais do que muito resultado de quimioterapia. Tá certo? Então, para vocês terem noção do impacto do que é o cuidado multiprofissional num paciente oncológico. E aí nós podemos extrapolar isso para as outras áreas também, da cirurgia cardíaca, do cuidado em CTI, da redução do tempo de internação dos pacientes. Então, assim, é realmente essencial, na minha avaliação, um hospital, a odontologia hospitalar, né, o serviço do dentista intra-hospital, né, com a redução de complicações, de tempo de internação, pausas de tratamentos e etc. e tal. Mas aí fica aquela pergunta, quem paga a laser terapia? Quem custeia isso? Né? O profissional odontólogo, ele recebe que tabela por isso? Que eu tenho conhecimento, não há custeio. Né? Então, precisa ter remuneração. Né? E fica a pergunta, talvez, eu vou abrir aqui para o deputado Wellington Calegari a palavra, mas também para os membros da plateia. Qual é o ponto de avanço na avaliação de vocês que nós precisamos ter como prioridade para avançar com a odontologia hospitalar? Como política pública, que a gente precisa aproveitar esse espaço para aprender também, para divulgar as prevenções, como prevenir, como tratar. Isso é excepcional, mas nós temos que ter como pilar como avançar com a política pública. Então eu vou devolver a pergunta, né, para o Valério, para mais quem quiser participar do debate, mas antes vamos ouvir o deputado Wellington Calegari. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, parabéns, doutor Valério. Foi um momento de profundo crescimento aqui. E quero dizer aqui ao presidente, né, ao nosso presidente, deputado doutor Bruno, que parabéns também pelo convite, ao doutor Valério, porque foi um momento de grande enriquecimento. Saber, a gente conhece, a gente ouve falar muito da cirurgia bucomaxila, mas confesso que a palestra ela foi muito instrutiva, né? Tanto para você ver, você aprender sobre essas ramificações dela na questão da oncologia, na questão das UTIs, na questão das deformidades, né? Em que você vê a importância da cirurgia. A gente já sabe da cirurgia plástica, a gente ouve falar muito, né, das cirurgias plásticas, que elas não têm apenas um efeito estético, que elas têm um efeito muito importante para a vida das pessoas, para a questão das deformidades, da questão da vida, da funcionalidade das pessoas. Mas a cirurgia bucomaxila também entra nisso. E aí eu reforço essa questão da importância da nossa comissão, que é basicamente discutir políticas públicas. Né? Nós discutimos aqui políticas públicas para a população. Embora quem implementa essas políticas públicas é o executivo, mas nós as discutimos aqui, nós apontamos aquilo que a sociedade, nós como representantes da sociedade, eleitos, cabe a nós trazermos essa discussão para cá, fazermos um fórum de debates, né, em diversos temas relacionados à saúde.
E enriquecemos o debate através de especialistas que nós trazemos para cá, e não só os especialistas, como também trazemos, igual aquele dia do debate da humanização do parto, trazemos as vítimas que estão lá na ponta também, muitas vezes as pessoas que sofrem com o problema. E aqui criamos essa sopa, né? Que são os especialistas, que trazem as questões relacionadas às necessidades que precisam ser resolvidas. Trazemos os cidadãos que estão sofrendo e trazem o seu clamor popular. E nós, como políticos, fazemos uma mediação e fazemos o nosso papel de cobrar. E aí, coloco aqui, como o deputado Bruno colocou, essa questão desses tratamentos como laser terapia, isso aí está na tabela do SUS. Não está. Não. Isso, então, não é custeado hoje pelo Estado, nem pelo governo. Não. Não é. Então, aí no caso, por exemplo, uma pergunta que eu gostaria então de fazer. No caso de um paciente de oncologia que está ali, que precisa ser feito, como que é? Ele tem que custear do próprio bolso? Não, no Hospital Evangélico, por exemplo, assim como acontece em Barretos, aqui no Santa Rita eu não sei se funciona dessa forma, acho que não tem nenhum representante hoje aqui do Santa Rita, mas o que acontece é que os hospitais arcam com esse custo. Eles contratam o profissional com equipamento de laser, criam um ambulatório e absorvem esse custo. Tá? Porque, veja, até para o sistema, deputado, não faz sentido você não ter um serviço. É muito mais caro, do ponto de vista tanto social quanto econômico, você ter uma pausa no tratamento, internação, uso de antibiótico, uso de área de CTI, por causa de um tratamento que é muito mais barato. Um dia de CTI paga, talvez, o tratamento inteiro desse doente durante todo o tempo e evita que ele fique internado, evita que ele pare de trabalhar, evita um monte de coisa. Até difícil de entender, né? Então, assim, obviamente que os hospitais eles acabam absorvendo esse custo. O que não é justo, né? O que não é justo. Doutor Bruno, deputado, uma das coisas que eu falei bastante hoje na aula foi sobre intercorrências evitáveis. O senhor mostrou a taxa de dificuldade de sobrevida no paciente que faz pausa. Então, o que é mais caro aqui? O que a gente está discutindo? É a vida. Né? A gente não está falando simplesmente de odontologia, a gente está falando da vida. Então, quando a gente mostra que a gente precisa dessa área de atuação para que a sobrevida desse paciente seja elevada, só aí eu acho que já justifica tudo. Mas a gente tem que falar, sim, de questões financeiras. Porque as questões financeiras, sem elas estarem envolvidas, principalmente na saúde pública, a gente não vai para lugar nenhum. Então, acho que um dos dados mais importantes que a odontologia consegue evidenciar aqui para a gente hoje é a intercorrência evitável. Como é mais caro, né, doutor Bruno, tratar, como o senhor falou, uma UTI, uma diária de UTI, do que uma sessão de laser hoje. Uma sessão de laser amanhã, uma sessão de laser a cada 48 horas, entendeu? Então, isso é a justificativa saudável para que esse serviço exista. A justificativa financeira. Então, acho que é um conjunto de situações. Primeiro, vamos falar um pouquinho da bucomaxilo. Eu fui, um exemplo recente agora, fui dar uma entrevista na rádio semana passada, e é raro um entrevistador, uma pessoa do cotidiano, acertar o nome da minha especialidade. Eu acho que nunca aconteceu, eu sempre corrijo. A cirurgia bucomaxilofacial, cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial. As pessoas têm um desconhecimento muito grande sobre essas áreas de atuação, tanto da bucomaxilo quanto da odontologia hospitalar. Eu já fui questionado por colegas dentistas, mas o que você faz dentro do hospital, Valério? O que você faz o dia inteiro dentro do hospital, cara? Tem tanta coisa assim. Eu falei, cara, tem tudo o tempo todo. E vai desde uma cirurgia de reconstrução facial ao trabalho de higiene oral, protocolo. E esses trabalhos, esses protocolos que ajustam o sistema, o funcionamento da instituição, é que a gente fala da sobrevida financeira dessas instituições. Por isso, os hospitais bancam um serviço. Quando veem essa efetividade, veem que eles têm muito mais facilidade em bancar um serviço de odontologia do que custear uma intercorrência de um paciente.
E voltando sobre a questão de saúde pública, nós sabemos que nós temos uma quantidade de leitos defasada no Brasil. O que a gente precisa? É giro de leito. O que a gente precisa? Desinternalizar o paciente. Eu mostrei aqui. E isso pode ser mostrado em dados específicos, deputado. Quão rápido melhora a desinternalização desse paciente. Você evita o que é evitável. Não é redundância, mas é uma coisa que é realmente real, sabe? Então isso traz qualidade financeira, isso faz o direito, isso aumenta a acessibilidade das pessoas. Mas a informação precisa ser difundida. Precisa. Isso precisa ser discutido em todos os níveis, desde a sociedade. Não adianta também você abrir um serviço e falar aqui existe um serviço de cirurgia bucomaxila, odontologia hospitalar. Se você lá na ponta da corda, na drenagem, por exemplo, de pacientes com necessidades especiais, pacientes que não conseguem fazer tratamento, por exemplo, sem o auxílio de uma anestesia geral, não sabem para onde vão. E existem serviços abertos dentro de hospitais. E na ponta da corda não tem essa divulgação. Então isso precisa ser falado não só aqui na comissão, mas isso precisa ser falado em todas as esferas. Isso precisa ser levado para a sociedade, isso precisa ser debatido lá na ponta, no assistente social. Isso precisa ser discutido dentro das faculdades de uma forma mais séria. Quando o senhor diz ser discutido, por exemplo, lá na ponta, por exemplo, nos assistentes sociais, você acha que isso aí também na atenção básica existe uma importância muito grande a gente discutir isso? De que forma, por exemplo, que a gente poderia fazer isso? A gente fala muito sobre acessibilidade, né? Vamos a um ponto específico. Hoje, no Hospital Infantil de Cachoeiro, nós tratamos pacientes até 15 anos e 9 meses, pacientes de PNE, pacientes com necessidades especiais. Vai desde um paciente autista a um paciente neuropata grave, que não tem locomoção, cognição nenhuma. Então, a gente faz esse tipo de tratamento lá dentro do Hospital Infantil. Sabe qual é a maior dificuldade da minha agenda estar cheia? A regulação. Sabe por quê? Porque o dentista que atende lá em Ponte de Tabapuana, em Mimoso do Sul, não sabe regular. Não foi treinado para regular. Isso, na minha opinião, é muito sério. Não basta a gente simplesmente vir aqui discutir sobre a especialidade se a gente não discute a inserção da especialidade num termo de saúde geral. A odontologia, ela não pode ficar só no âmbito como se fosse um dente. Eu vou trocar um dente, vou fazer uma parte de uma cenaria. Não que eu não acho importante a parte estética. A estética é extremamente importante, principalmente para uma coisa chamada autoestima. No mundo hoje, onde as pessoas estão muito depressivas, a autoestima é muito boa e a odontologia faz isso como ninguém. Mas eu acho que eu tenho uma esfera um pouco maior, a esfera da saúde em geral. A gente estava falando de odontologia para evitar, por exemplo, pneumonia. Então isso precisa ser levado, deputado. É uma parte, até com relação a esse ponto específico, eu tenho debatido muito, levado essa discussão para dentro da Secretaria de Saúde, Calegari, porque hoje nós temos o Instituto de Ensino dentro da atenção básica, que é o ICEP. Tá? Mas o ICEP ainda não abraça, pelo menos na minha avaliação, não abraça de maneira pensando em educação continuada desses profissionais que não estão diretamente inseridos ao ICEP, mas estão dentro da assistência no posto de saúde. O que acontece muito? E você vai ver isso em qualquer cidade capixaba ou em qualquer cidade do Brasil. O médico, o dentista, o profissional que está lá dentro contratado, ele está lá dentro hoje. Aí semana que vem ele passou na residência, ele vai embora. Na outra semana chega outro. Aí achou um plantão melhor, ele vaza. Chega outro. E esses caras que estão chegando e saindo, essas pessoas, os profissionais que estão chegando e saindo, eles não têm isso que o Valério está falando. O treinamento adequado para alimentar o sistema de regulação. E hoje, se não está regulado da forma correta, esse paciente fica na sombra. Ninguém enxerga esse doente. Tá certo? Ainda um dia desse eu recebi uma fotografia de um paciente que estava há 6 meses esperando uma consulta de oncologia. Um paciente com tumor de mucosa oral. Quando eu fui olhar esse doente, eu falei, manda esse doente no meu consultório que eu vou ver esse doente. Tá? Ele foi no meu consultório, passou pelo Valério, inclusive.
Ele não tem mucosa oral, a bochecha dele é um buraco. Tem um buraco aqui, ó, na bochecha dele. Aí eu fui entender o que estava acontecendo. Fui buscar o sistema. Esse paciente estava regulado errado. Estava regulado errado. Mandaram para o hospital fez uma devolução de formativa, o médico da unidade não respondeu de volta a formativa. Aí, para a unidade, a resposta que eu tinha da unidade, porque a regulação não funciona, mas a unidade não fez a devolutiva da formativa. Exatamente, mas nós estamos falando de uma vida. E aí, como é que vai ser agora esse doente? Você está entendendo? Então, assim, eu tenho batido nessa tecla, né, espero ter o apoio de todos os membros da nossa comissão para reverberar isso. Nós precisamos que os profissionais da assistência básica, eles tenham treinamento o tempo todo. O tempo todo. Saiu um, chegou um que não sabe o que está, como é que regula, como é que usa o sistema, esse cara tem que estar treinado. Tá certo? Então, isso é muito bem posto e eu tenho sido um cobrador desse treinamento, dessa educação continuada com os profissionais médicos e não médicos, profissionais da assistência de saúde primária. Esse erro ele bate muito nas prefeituras também, não é? Ontem nós estávamos na reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, estava até o presidente do Bandes, e nós estávamos falando, né, dos empréstimos que o Bandes faz às prefeituras para modernizar as prefeituras, né, uma coisa até interessante. E uma das coisas que eu cobrei foi o que o Bandes estava fazendo para cobrar das prefeituras justamente o acompanhamento dessa modernização, se ela está acontecendo. Você vê, Bandes, saúde, mas olha como é que as coisas se conectam, porque o empréstimo é justamente para modernizar práticas de gestão. E nós estamos falando aqui de gestão. Gestão, pura e simplesmente de gestão para salvar vidas. Isso é muito importante, porque nós estamos tendo um problema muito grande de qualificação de mão de obra aí. Então, isso aí você entra numa questão muito grande nas secretarias de saúde dos municípios também, não é? Isso é muito sério. Muito bem, vou conferir a palavra ao vereador Antônio Bonifácio, de Brejetuba, e na sequência nós vamos caminhar para o final da nossa sessão, porque o nosso tempo já venceu em respeito aos telespectadores. Nós vamos encerrar a sessão, mas podemos continuar a prosa aqui nos bastidores. Por favor, vereador. Bom dia a todos, bom dia, deputado, bom dia à comissão, a todos os integrantes da comissão, bom dia, doutor, parabéns pela belíssima aula que o senhor nos trouxe. Doutor Bruno, o fundamental, no meu ver, eu acho que na de vocês também e de todos, aqui no nosso estado, em relação à odontologia hospitalar, é um projeto de lei que nós não temos no nosso estado, para regularizar todos os grandes hospitais que nós temos no Espírito Santo. Hoje nós olhamos para o Odólio Silva, onde tem odontologia, Hospital Imaba, hoje terceirizado pela Aqua, mas é um hospital do Estado, que também tem odontologia. Nós temos o Hospital Infantil, o Milena, que hoje também tem odontologia. Então, a importância de vocês, deputados, junto com a Comissão de Saúde, trabalharmos juntos para que saia daqui uma indicação que o governo do Estado entenda a importância da odontologia hospitalar hoje no nosso estado, porque outros estados já têm um projeto que funciona muito bem. E nós sabemos, como foi colocado aqui, a diminuição de valores tendo esses profissionais regulamentados com um projeto bacana, com o apoio do CRO, que vem trabalhando muito no Estado para que aconteça esse projeto. Então, eu acho importante, doutor Bruno, o senhor que é um conhecedor da área, o senhor é médico, trabalha muito, tem ajudado muito a odontologia hospitalar, que leve até o governo do Estado, o secretário de Saúde, porque se o projeto de lei aprovado no nosso Estado,
nós podemos levar para os interiores. Assim, melhor trabalhamos a odontologia hospitalar. No meu entender, eu não sou médico, eu não sou odontólogo, mas eu tenho um filho. Não estou falando aqui em relação ao meu filho, mas eu vejo a luta do CRO e de todos no Estado em relação à odontologia hospitalar. Tá? Meu muito obrigado. Um bom dia para vocês. Muito bem, vereador. Você colocou e eu concordo totalmente com a sua posição, tá certo? Tanto concordo que estamos aqui debatendo justamente esse tema para trazer à luz essa discussão e dar voz a quem precisa de voz, tá certo? Acho essencial o serviço de odontologia hospitalar e nós precisamos realmente estimular mecanismos de controle, de regulação, que permitam os hospitais a terem esses profissionais. Agora, a garrucha tem que vir junto para os dois lados, tá certo? Eu não posso bater em cachorro morto, tá certo? Quando a gente coloca uma estrutura hospitalar para custear qualquer que seja a questão, sem haver uma contrapartida de quem de fato tem que ofertar saúde para o cidadão, que a gente esquece disso às vezes. A gente acha que a obrigação de dar saúde é de hospital. O hospital é prestador de serviço. A obrigação de dar saúde é da nação brasileira. São dos 3 poderes: federal, estadual e municipal. O custeio da saúde é tripartite. Da atenção básica é no município. Média e alta complexidade, Estado e federação. Tá certo? Então nós vamos cobrar de todo mundo. E é por isso que essa Casa de Leis está debatendo esse tema neste momento. Você pode ter certeza que vai sair indicação para o governo do Estado, como sai em todas as reuniões da nossa comissão, e eu já estou traçando esse debate na Secretaria de Saúde como presidente dessa comissão. Tá certo? E certamente terei o apoio dos meus pares, hoje aqui comigo, deputado Wellington Calegari. Bom, senhores, devido à adiantada hora, nós vamos caminhar para o fim da nossa sessão ordinária de hoje. Eu agradeço a cada um dos senhores e senhoras, agradeço a Deus, ao gabinete, à Comissão de Saúde, à presidência da ALES, diretoria das comissões permanentes, servidores de engenharia, tecnologia, repórteres da ALES, taquigrafia e sonorização. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será ordinária, no plenário de Seu Cardoso, nessa Casa de Leis. Muito obrigado a todos e tenham um excelente dia. A TV Assembleia acaba de transmitir a reunião da Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Bruno Rezende. Continue acompanhando a nossa programação pelo nosso portal de notícias, nossas redes sociais e às 10 da noite no Jornal Panorama, TV Assembleia, mais perto de você.